Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos trabalhar com volta e revira nas páginas 16 e 17. Vamos rever o que nós trabalhamos sobre as plantas. Vamos lá? Volta e revira. As plantas precisam de água, ar, luz e dos nutrientes presentes no solo para se desenvolver. As partes das plantas são a raiz, o caule e as folhas, e algumas podem produzir flores e frutos. As plantas podem ser terrestres ou aquáticas. As plantas podem ser utilizadas para diversas finalidades. Por exemplo, para obter alimentos e madeira, produzir tecidos, papel e etc. Você se lembra de quais componentes as plantas precisam para viver? Acesse a atividade interativa Vamos Plantar Feijão em seu livro digital e teste seus conhecimentos. Essa parte, quando a gente for fazer a correção, eu entro lá e mostro para vocês, ok? 2. Observe a imagem e pinte os componentes de que as plantas precisam para viver. As plantas de diferentes ambientes. As plantas utilizadas para a alimentação. Sabe o que vocês poderiam fazer? Essa questão aqui, pintar de uma cor. Cada questão pintar de uma cor. Os componentes de que as plantas precisam para viver. As plantas de diferentes ambientes. As plantas utilizadas para alimentação. Você pode pintar cada um de uma cor. Por exemplo, essa questão aqui de amarelo, essa de verde, essa de laranja, de azul. Fica melhor para entender depois. Continuando na página 17, leia a tirinha e responda as questões. Está vendo? Só pôr a sementinha, cobrir, regar um pouquinho e daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. Você tinha de contar o final? Quais são os cuidados citados na tirinha para que a planta possa se desenvolver? B. Qual é o melhor local para manter o vaso com a nova planta? Próximo à janela que recebe luz solar ou dentro de um armário? Lembra do experimento? 4. Leia a frase do quadro. Observe a foto e responda as questões. Vamos observar essa foto e responder as questões. Algumas plantas, como a árvore barriguda, armazenam água em seus caules. Olha, por que ela é barriguda? Olha como que ela é, né? Parece que é um barrigão aqui. Como é o ambiente mostrado na foto? Ele é seco? Ele é úmido? Nesse lugar, chove muito ou pouco? Observa bem, olha o ambiente. B. Por que é importante para a planta armazenar água nesse ambiente? 5. Observe a imagem e converse com seus familiares. Onde a orquídea pode viver? Ela é terrestre ou aquática? B. Que partes da planta é possível observar na imagem? Aqui eu tenho o tronco e eu tenho a orquídea. Se você quiser registrar aqui, ó, escrever, pode também, tá bom? E agora, nós vamos ver trabalhando a linguagem. O texto descreve como a seca pode prejudicar a produção de alimentos. Então, nós agora vamos trabalhar na página 18 e 19. Períodos de seca podem prejudicar a produção de plantas para alimentação. As condições climáticas podem afetar a produção de plantas para alimentação.
temperaturas altas e a falta de chuva podem causar perdas na produção de alimentos. Por isso, em regiões que enfrentam longos períodos de seca, a produção de frutas, verduras e legumes é prejudicada. Como consequência, a quantidade de alimentos produzidos é menor e os consumidores são diretamente atingidos, pois esses alimentos são vendidos a preços mais altos. Observe as imagens a seguir. Elas mostram plantações de alimentos prejudicadas pela seca. Vejam bem. Plantação de milho no município de Brumado, no estado da Bahia. Olha o que a seca faz com a plantação. Plantação de maçã no município de Urubici, no estado de Santa Catarina. Olhe bem, se não chove, não tem como molhar, não tem como elas crescerem, não tem como se reproduzir. E agora, no número 2, complete o esquema de acordo com as informações apresentadas no texto. Causa e consequência. Então, aqui, falta de chuva. Representação fora de proporção. Então, aqui, causa, consequência. Olhe bem. Como que você vai completar? Leia as informações apresentadas no esquema que você vai conseguir completar acima. Causa, o abastecimento de água nas casas é prejudicado. Causa, redução na qualidade do ar. Consequência, falta de água para tomar banho, cozinhar, lavar roupas, etc. Consequência, desenvolvimento de doenças respiratórias. Escreva em uma folha à parte um texto para explicar as causas e as consequências da falta de chuva para os seres humanos. Respiratório quer dizer que tem relação com a respiração. Bom, agora vou pedir a vocês para dar uma pausa nessa atividade no vídeo, porque vocês vão resolver as atividades e depois vocês vão apertar o play para ver as correções, ok? Então, deem um pause aí. Vamos lá? Aqui nós lemos o resumozinho. Depois aqui, você se lembra de quais componentes as plantas precisam? Então aqui, ó, vamos plantar um feijão? Vamos ver aqui o nosso vídeo. Vamos lá? Vamos plantar um feijão. Vamos plantar feijão? Olá! Você conhece a história de João e o pé de feijão? E se, em vez de João, fosse você quem plantasse o feijão? Bem, nesta atividade não plantaremos sementes mágicas, mas grãos comuns de feijão. Para que possam germinar, as sementes precisam de cuidados. Vamos recordar do que as plantas precisam para sobreviver. Algumas destas imagens representam elementos importantes para o desenvolvimento das plantas. Você sabe quais são? Clique sobre os desenhos para responder. Então, olhe bem, vamos lá? Vamos clicar sobre o desenho. Certo! A água é um elemento muito importante para o desenvolvimento das plantas. Isso mesmo! O solo dá suporte às plantas terrestres.
e é de onde elas retiram alguns elementos de que precisam para crescer e se desenvolver. Muito bem! As plantas precisam de luz para se desenvolver. Ou seja, Ótimo! Agora que sabemos do que uma planta precisa, podemos plantar o feijão. a planta necessita de água, terra e luz solar. Aí aqui estava pedindo para você pintar as imagens de acordo com cada opção aqui, né? Então vamos ver aqui a resposta. Espera-se que os alunos pintem a chuva, o sol, as hortaliças e as plantas aquáticas e terrestres. Então o que vocês vão pintar? A chuva e o sol, as hortaliças, as plantas aquáticas e as plantas terrestres. Depois aqui, leia a tirinha e responda da perguntinha A e B. Vamos ver como ficou na A. Colocar a sementinha na terra e regar um pouquinho. Quais são os cuidados citados na tirinha para que uma planta possa se desenvolver? Colocar a sementinha na terra e regar um pouquinho. E na letra B, qual é o melhor local para manter o vaso com a nova planta? Próximo à janela que receba luz solar. Próximo à janela que receba luz solar. Olha aqui a primeira opção. Leia a frase do quadro, observe a foto e responda as questões. A. Como é o ambiente mostrado na foto? Nesse lugar, chove muito ou chove pouco? Por que é importante para a planta armazenar água nesse ambiente? Porque aqui, né, a barriguda, a planta barriguda, que ela acumula água aqui, ó, no caule dela. Então, vamos ver as respostas. Letra A. O ambiente é quente e seco e que chove pouco nesse lugar. B. É importante que a planta armazene água, porque assim ela garante sua sobrevivência, já que esse é um lugar em que chove pouco. 5. Observe a imagem e responda as questões a seguir. Aqui eu tenho uma orquídea. Onde a orquídea pode viver? Ela é terrestre ou aquática? Que partes da planta é possível observar na imagem? A orquídea pode viver em troncos de árvores. Ela é uma planta terrestre. É possível observar as folhas e as flores da orquídea e a parte do tronco de uma árvore, porque a orquídea ela fica sempre apoiada em outras árvores, ok? E agora nós vamos para as páginas 18 e 19, trabalhando a linguagem. Vamos ver aqui. Responda as questões assinalando as palavras relacionadas ao texto. Para que são utilizadas as plantas citadas no texto? Alimentação, artesanato ou decoração? B. O que pode causar perdas na produção de alimento? A seca, preços altos ou baixa produção? Vamos lá? O primeiro é letra A. Da letra A, a alimentação, e na letra B, a seca. Então, nesse daqui, a alimentação, e neste daqui, a seca. Então, as respostas ficaram assim. A, alimentação, B, a seca. Agora, a questão 2. Observe o esquema, complete de acordo com as informações apresentadas no texto. Como que vocês completaram aqui a causa e a consequência? Olhe lá, olha aqui. A causa, perdas na produção de alimentos. E a consequência, alimentos vendidos a preços mais altos, né? Porque se há falta de chuva, tem essa causa e essa consequência. Aí depois está pedindo aqui, leia as informações apresentadas no esquema. Escreva em uma folha à parte
um texto para explicar as causas e as consequências da falta de chuva para os seres humanos. Vocês podem escrever numa folha pequenininha, tá bom? Quais são as causas e as consequências? Ou, se couber aqui no seu próprio livro, também você pode colocar, tá bom? Galerinha, a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Até a próxima aula! Beijocas!